Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos colaboradores com os nossos apoiadores. No nosso 8º episódio, eu estou aqui acompanhado, como sempre, de André Magnelli. Diga oi, André. Oi, olá, pessoal. Bia Martins. Diga oi, Bia. Boa noite. Oi, gente. E de Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem? Isso aí, muito obrigado pela companhia de vocês. Então, vamos começar. Vamos direto aos nossos temas, né? Começando hoje, o nosso tema geral, para a nossa conversa aqui na mesa, nós vamos falar das manifestações políticas online. O que são, de onde vêm e para onde vão. Esse tema surgiu meio que organicamente no nosso último episódio, enquanto conversávamos. É um tema um tanto quanto polêmico e, ao mesmo tempo, muito complexo, porque tem várias facetas aí. Eu vou aqui tentar fazer um papel de puxar alguns pontos e, enfim, vocês vão pegando o que acharem interessante, né? A primeira coisa que me vem à mente quando fala-se de manifestações políticas online é uma diferença muito, muito marcada entre mobilizações políticas que usam tecnologias digitais como uma plataforma, por exemplo, um movimento social que se articula online para, enfim, marcar uma demonstração, marcar um protesto, marcar reuniões, enfim, se articular. E outra coisa são, digamos assim, no sentido mais concreto, textos e materiais audiovisuais produzidos nas tecnologias digitais e divulgados online com teor político, né? Vamos pensar assim num canal de YouTube que tem um teor explicitamente político. A gente pode pensar também em posts, né, em Instagram, Twitter, Facebook, enfim, TikTok, qualquer seja a plataforma que você produz alguma coisa de teor explicitamente político, né? Essas já são duas coisas diferentes, embora interligadas. E uma outra camada a adicionar nisso aí é evidente que, quando a gente fala de manifestações políticas online hoje, a gente tem o espectro das fake news nos assombrando, né? Logo surge a problemática do mau uso, ou enfim, do uso com fins nocivos das tecnologias digitais para espalhar desinformação, muitas vezes uma desinformação de natureza explicitamente política, porque nem toda desinformação ela está ligada necessariamente a uma pauta política. Às vezes são rumores, boatos, enfim, fofocas, isso existe há muitos anos, né? Mas, enfim, essas são só algumas facetas desse fenômeno. E, para começar, então, a conversa, a pergunta que eu coloco é: esses fenômenos realmente têm alguma coisa a ver um com o outro? Ou a gente está colocando muitas coisas no mesmo balaio só porque tem a internet no meio, né? Porque eu acho que essa é uma tendência que a gente acaba, às vezes, caindo, de se está tudo na internet, tudo pode ser tratado como uma parte de um mesmo fenômeno, mas eu não sei. A mim me parece que tem coisas diferentes acontecendo aí, coisas que exigem mecanismos, que exigem instrumentos de análise, de reflexão diferentes. Mas aí coloco essa questão para vocês. Bom, eu vou começar, então, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né, que eu sou da área de comunicação. Então, assim, nos estudos que a gente costuma dizer assim que os meios de comunicação, de certa forma, a palavra determinar não é boa, né? Mas assim, eles mudam, eles transformam muito a sociedade. Sem dúvida, a tecnologia digital transformou muito, né, a nossa sociabilidade, né? Isso é evidente, né? Hoje em dia a gente anda muito mais conectado e com informação e conectado o tempo todo, coisa que mudou bastante em relação, sei lá, 2 décadas atrás, né? Mas, assim, nos concentrando mais nessa parte da manifestação política pela internet, eu vou deixar de lado o uso que tem sido feito atualmente, especialmente aí pela extrema-direita, né, com a questão de fake news, desinformação, que esse é um tema até que a gente já conversou e que é um tema que, por si só, já exigiria um episódio do Conversa do Ateliê, né? Então, o que veio à tona, né, que a gente conversou num episódio anterior, foi assim até o sentido assim do que são essas manifestações e até que ponto elas realmente têm alguma implicação na realidade concreta política, seja da cidade, seja do país, né?
Então, pensando sobre esse tema, né, me vem a lembrança de que nós estamos agora comemorando os 10 anos do junho de 2013, que foi, vamos dizer assim, a versão brasileira do chamado ciclo de lutas, né, que houve em nível mundial, no qual as tecnologias de informação digital, né, especialmente as redes digitais, como Facebook, Twitter, tiveram uma participação muito importante, né, que teve, no caso, a Primavera Árabe, né, que ficou como assim o caso mais emblemático, que serviu assim para como que, assim, como um exemplo, assim, né, para a gente analisar os outros casos que houve em outros países, e aqui no nosso país foi em junho de 2013, como foi importante naquela época, naquele momento, né, a gente achava assim, nossa, agora tudo mudou, então as pessoas podem se comunicar muito rapidamente, né, a internet, as redes digitais possibilitam uma capilaridade muito grande, então agora realmente vamos dizer assim, a sociedade vai poder ser mais democrática e as manifestações vão ter um outro peso, e rapidamente a gente percebeu, a realidade nos falou, né, nos demonstrou que as coisas são muito mais complexas, que não basta ver essa articulação em rede, né, através das redes digitais, para que haja, de fato, uma mudança consistente na sociedade, que isso depende de muitos outros fatores, né? E aí, nesse episódio do Conversas do Ateliê, quando eu levantei esse tema, é que me vem, vamos dizer, como o Lucas colocou bem, né? Existem diversas facetas aí, como a internet é importante para a organização de diversos movimentos, como ela, enfim, serve como, né, um meio de divulgação de muitas lutas, de muitas reivindicações, mas, ao mesmo tempo, assim, um tema mais aí para colocar na nossa conversa, né, eu sinto que, por um lado, parece que as redes digitais, as redes sociais também, elas um pouco que canalizaram uma indignação, né, social, que muitas vezes a pessoa, em vez de ela se sentir suficientemente motivada a ir para a rua, para uma manifestação, para exigir alguma coisa, você recebe um compartilhamento de um abaixo-assinado, né? Abaixo a PEC não sei o quê. Vamos nos mobilizar. Aí eu vejo assim, não sei se isso é uma coisa da minha geração, né? Mas no meu meio social, aí as pessoas distribuem, falando, já compartilhei. Parece que a pessoa sente assim, olha, eu estou fazendo aqui o meu papel, entendeu? Como cidadão, e estou atuando para uma transformação social. Mas não está, né? Qual é a força do abaixo-assinado? Também fiquei pensando assim nisso, que aqui no Rio de Janeiro nós estamos tendo o caso da construção da tirolesa no Pão de Açúcar, né? Que é uma coisa que vai contra o meio ambiente. O Pão de Açúcar é um patrimônio natural reconhecido pela Unesco, e essa construção dessa tirolesa foi meio assim pelos bastidores, depois apresentada para o público como, olha, já está feito, já estão fazendo lá, já estão começaram já a destruir o morro e já era, né? Aí começou toda essa mobilização via redes sociais, né, seja no Instagram ou com pequenos vídeos no WhatsApp, cards. Então, serviu para criar algum apoio social. E, em função dessa mobilização, que algumas pessoas se articularam e começaram mesmo a se mobilizar, foram lá, fizeram manifestação no próprio Pão de Açúcar, a obra foi embargada. Então, quer dizer, existe algum papel aí dessa manifestação via redes sociais que tem, de fato, um efeito concreto. Então, ela tem seu papel. Agora, no momento, isso eu não sei, eu também estou pensando alto, né? Eu não tenho dados empíricos, é mais a minha impressão. Eu acho que quando se trata de temas mais abrangentes, assim, nacionais, de uma outra dimensão, isso se dilui muito, não tem força nenhuma. Você assina um abaixo-assinado com 2.000 assinaturas ou 10.000 assinaturas, que não tem peso nenhum, mas você sente que você fez o seu papel e que as coisas estão encaminhadas, né? Então, são essas primeiras reflexões aí que eu queria contribuir com o nosso papo. Beleza. Eu estava, por acaso, lendo um livro do Sloterdijk. Eu tenho comprado algumas coisas dele, que é bem interessante, que ele faz uma atualização do Nietzsche. Então, ele é um livro do final dos anos 90, chamado No Mesmo Barco, Ensaio sobre a Hiperpolítica. Apesar de já ter 20 e tantos anos esse livro, ele me parece muito interessante para se pensar a questão
das manifestações políticas, não só na perspectiva da história local ou nacional, mas na perspectiva de um movimento mais amplo, né, da questão das transformações do sentido da política. Ele faz uma divisão em três níveis, um chamado a paleopolítica, que era a política antes do surgimento do Estado e do mercado, e que ele vai, no sentido com David Graeber, também com essa ideia de que há uma injustiça cognitiva e moral, sobretudo cognitiva e histórica, com relação aos povos que não fazem parte das grandes civilizações. As grandes civilizações praticamente definiram 90% do que deve ser o conteúdo sobre a humanização e a política no mundo, esquecendo tudo o que aconteceu de 5 mil anos para trás, e que é importante resgatar o sentido da cidade, o sentido da comunidade, etc. Seria paleopolítica, ele vai falar sobre a megalopatia, ou megalopolítica, que seria as sociedades complexas que vão se valer da construção do Estado para fazer política de classes, a política de grupo, de interesse e aristocracias. E, no final das contas, o que nos interessa mais aqui, ele vai falar da hiperpolítica, que eu diria que, depois de passados 20 anos, seria a tecnopolítica, no qual ele vai fazer referência ao drama de construção da democracia no mundo de alta individualização. Não é? Então, ele fala-se de uma certa, ter 3 ondas de insularizações, ou seja, do que o individualismo vai saindo de uma função comunitária para uma função social, para uma função mais hiperindividualizada, em que a própria ideia de democracia se forma como uma solução para se manter o isolamento, a insularização dos indivíduos com relação à política coletiva, à política democrática. Então, um insulamento contra a sociedade em geral, em que a democracia passa a ser o consenso político do insociável no político. Números continuamente crescentes de indivíduos sozinhos navegam em virtude da lógica de relações da sociedade industrial para uma solidão secundária entre os seus e de cuja qualidade expressões moralmente carregadas, como apolítico ou asocial, não dão a menor ideia do que está acontecendo. Então, assim, eles exploram essa questão de que a ideia de democracia que nós temos como melhor forma de organização da política, nós temos sempre uma visão um pouco marcada pela ideia de comunitarismo ou de associação. E ele vai dizer que nós estamos numa época da hiperindividualização, da hiperpolítica, em que a reivindicação da democracia ou da solução da política é para manter cada um no seu privilégio de não pertencer a uma ordem comunitária e social. Então, eu penso que tem um sentido disso com relação a 2013, porque, de fato, é uma negação da política. É uma negação do Congresso, é uma negação dos políticos, cassação de políticos, desorganização, assim, perda de valorização da justiça, perda de valorização do parlamento, perda de valorização, de legitimação da governabilidade do governo. Então, de fato, a ideia de que a democracia deve ser o reino em que se assegura os interesses individualistas a partir de um sistema compartilhado. Eu penso que o nosso Congresso Nacional é exatamente isso. Nosso Congresso Nacional se diz que é um congresso hiper de direita, não é só um congresso hiper de direita, é um congresso em que não existe mais a força do partido político como organizador da comunidade, como diria o Sloterdijk sobre a megapolítica, o papel do Estado, do sistema de poder centralizado. Então, tem aqui uma discussão sobre a questão das manifestações políticas online, de saber até onde essas manifestações políticas, de fato, elas estão hoje a favor do aperfeiçoamento da luta pela democracia e pela participação, ou simplesmente são movimentos de fragmentação individualistas, no qual o recurso à democracia política é apenas um pano de fundo utilizado para segurar, digamos assim, a normalidade jurídica e institucional do processo de fragmentação individual. Então, concordo tanto com a análise do Paulo quanto da Bia. Essa dificuldade
de se constituir um político, para falar como os franceses, como Pierre Rosanvallon e outros, eu acho que é a maior dificuldade da internet. Quando vocês estavam falando, eu ainda estava matando sobre o que eu ia falar, né? E aí eu me lembrei, quando o Paulo estava falando de Sloterdijk, eu lembrei do Pierre Rosanvallon, do livro A Contra a Democracia, em que ele analisa essa fase da democracia, que é a democracia baseada no contra, na atividade de uma soberania coletiva que se afirma pela negação, né? Pela resistência, pela oposição, pelo julgar. E aí eu lembrei que o próprio Rosanvallon, no livro Contra a Democracia que a gente publicou, ele tem um trecho muito pequeno, é um livro de 2006, o original, em que ele fala sobre a internet como forma social, né? E como alterando efetivamente, enquanto forma social e forma política, a forma como se organiza a política democrática. E eu acho que é nisso daí que eu lembrei, e eu acho que vai muito na linha do que Paulo acabou de falar, do Sloterdijk, com toda a diferença da forma como o Rosanvallon pensa em relação a ele, que é, assim, a internet ela funciona bem nessa reorganização da forma da ação política, da ação social, da ação coletiva. Ela funciona muito bem num certo reforço do que se chama de contra-democracia. Ela funciona como exercendo a tarefa da desconfiança, na vigilância cidadã, na notação cidadã, que é essa de fazer abaixo-assinados, né? E na ideia de impedimento. Então, ela tem uma função interessante como mobilização política, não é suficiente, né? Às vezes é necessário ir para a rua, fazer outras ações para realmente ter a capacidade de realizar a negativa da cidadania, né? Dizer não, vetar, impedir, se opor. Mas a internet ela funciona bem para isso, né? Só que, como ele bem mostra, e é nisso que eu tinha pensado antes mesmo de remeter ao Rosanvallon, ele mostra também que esse tipo de contra-democracia ela pode sempre derivar numa patologia, numa espécie de excesso da desconfiança e uma dificuldade de construir uma ação em comum. Uma das coisas que leva ao excesso da desconfiança, que tem a ver com a ilusão da internet, de uma democracia direta, é que a ideia de democracia direta, que também está na contra-democracia, tá? Todo aquele discurso da internet vai construir uma aldeia global, vai fazer com que nós todos possamos também atuar numa democracia direta, cidadã o tempo todo. Tinha todas aquelas ilusões na década de 80, 90, início de 2000 sobre a internet. A gente descobriu que não acontece isso. A atividade cidadã direta, sem mediação, não necessariamente é mais democracia. Ela pode levar até menos democracia, né? Porque nisso daí se confunde decisão com deliberação. A internet é muito essa exigência o tempo todo de decidir. Eu tenho a opinião, eu tenho que decidir a opinião, eu tenho que fazer aquela bastada naquele momento, não preciso refletir sobre, pelo contrário, demanda o ativismo. Só que a mobilização política ela envolve, às vezes, saber decidir, fazer um corte decisivo. E por isso que a política, muitas vezes, tem que operar por amigo e inimigo, para decidir rápido, né? Mas também degrada muito facilmente quando corta amigo e inimigo ou quando decide rápido. Internet ela funciona bem para algumas coisas, sobretudo para aquilo que exige uma decisão rápida. Só que ela não se mostrou como aquilo que parecia no início, como contribuir para a deliberação democrática. Eu acho que nisso daí é muito difícil. A mobilização política pela internet servir para a deliberação. Para isso é necessário outros dispositivos, outras formas de organizar a deliberação. Não quer dizer que a internet impossibilita isso. A internet também possibilita espaços públicos. Aqui é um espaço público. O Ateliê de Humanidades é um espaço, atua constituindo o espaço público. Há espaços de deliberação, de discussão, que funcionam bem na internet. Mas quando se fala de mobilização política na internet, se fala muito dessa coisa de decidir rapidamente. E pela polarização. As ferramentas já incentivam isso também, pela lógica como a ferramenta funciona, como os algoritmos eles jogam as informações, como o algoritmo premia quem é mais viral, e aí quanto mais você vai ser mais viral, quanto mais você antagonizar, quanto mais você adjetivar, quanto mais você for simples na análise, aí não ajuda muito na mobilização política. A mobilização política funciona bem na internet via mobilização de afetos. Só que política também é feito de deliberação e de análise.
para isso a internet não é uma boa ferramenta de massas. É uma boa ferramenta de nichos, para formar nichos de debates, comunidades epistêmicas, comunidades, espaços públicos. Isso a gente experimenta pra caramba na internet. Mas como ferramenta de mobilização política para fazer algo positivo, não para vetar somente, mas para construir programa, construir ação política construtiva, é mais difícil com a internet. Acho que tem uma diferença aí central que eu acredito no potencial de tecnologias digitais para encontrar pessoas com interesses e agendas comuns. Acho que isso é uma possibilidade, algo que é possibilitado por essas tecnologias. A própria Ateliê de Humanidades é um exemplo disso, né? É uma instituição que não tem uma sede física e também não tem um território específico, né? Tem pessoas de vários lugares do mundo que se conectam em torno de uma ideia ou de um conjunto de ideias. Isso é possibilitado por essas tecnologias, né? Eu acho que o negócio aí que o André tocou, que é importante, que é complicado, é sobre o efeito da tecnologia na qualidade do discurso, né? Eu acho que esse é um ponto delicado, porque eu não sei em que medida, isso aí também é um debate aí, né? Em que medida as tecnologias elas só possibilitam ou, de certa forma, normalizam posições políticas pregressas ou em que medida elas radicalizam e potencializam posições que antes não existiriam, né? Eu acho que isso é um ponto. Eu acho que o ponto aí é que pela lógica de circulação de conteúdo em redes sociais, tem certas mensagens, certas formas de falar, certas formas de se comunicar que não existiriam caso não houvesse essas redes, né? Ou existiriam em uma escala muito menor, quase insignificante. Só que através das redes elas não só existem, como se reproduzem e se estabelecem como uma forma predominante de comunicação, né? É uma comunicação quase anticomunicativa, no sentido de que ela realmente não tem como objetivo a deliberação, ela tem como objetivo só a expressão. É como se houvesse uma desacoplação entre a função comunicativa e a função expressiva da linguagem, e a única função que permanece é a função expressiva. É você falar aquilo que você está sentindo ou pensando em determinado momento, e, enfim, nem sempre você está sentindo ou pensando naquilo, na verdade, você só está falando alguma coisa porque, enfim, está todo mundo falando aquela coisa. E aí a função performativa, que junta com a expressiva. Performativa, né? Exatamente. O aparentar a performance no palco público. Exatamente, você está fazendo a mensagem que é a mensagem que vai garantir maior ressonância, né? Que vai garantir maior reverberação. E daí que enfim, a dificuldade de se encontrar, ou enfim, eu diria que eu hoje já acho que é impossível você estabelecer um debate político público em uma rede social. Não serve para isso. É um instrumento que não serve para isso. É um instrumento que serve para outras coisas, mas para isso não serve, né? Confundindo aí política com performance, confundindo decisão com deliberação, confundindo diálogo com, enfim, isso que se passa como se fosse diálogo, né? O fato de duas mensagens coexistirem na mesma plataforma não significa que elas estão dialogando. Elas só estão no mesmo lugar, né? Como dois livros na mesma biblioteca. Não tem diálogo. E nesse caso, acho que a dimensão performática, no sentido não somente artificial do termo, no sentido de nós estamos aqui realizando uma performance dialogal que tem certas regras de discurso que são implícitas, né? Se a gente transgredir essas regras, não vai funcionar bem. E nesse caso, eu acho que as redes sociais, no caso, depende também que médium, que rede social a gente está falando, né? Por exemplo, essa que estabelece o diálogo direto, que algumas ferramentas têm, como o Zoom, como o StreamYard, esses ferramentas que tem um vídeo, é mais fácil, quando a outra pessoa está também no vídeo, de seguir as regras da relação presencial. Mas você tem sincronia. Você vê a face, você é outra pessoa falando e tudo mais. Agora, Facebook, Twitter, que é aquela fotinha, às vezes, até um perfil que você não sabe quem é que está por trás, ou até sabe quem é que está por trás, você vê a foto da pessoa, mas é muito fácil de ter, ao mesmo tempo, um excessivo intimismo, você ultrapassar as barreiras que você não ultrapassaria se você estivesse no face a face, em termos de xingar a pessoa, em termos de ser desrespeitoso, não perceber aquilo que delimita você e o outro, e também o excessivo distanciamento.
as duas coisas juntas, certo? As pessoas te tratam como se fossem íntimas, e você não é íntimo, mas a pessoa te trata como se fosse íntimo, a ponto de falar coisas que jamais falaria no face a face, ou até se tivesse vídeo, ecrã. E também a pessoa, às vezes, se vê tão distanciada a ponto de te objetificar completamente, te transformar numa coisa, que você jamais faria. A maioria das pessoas, inclusive aquelas que fazem as coisas mais estúpidas possíveis, não fariam se te visse face a face. Isso que é muito interessante. Uma coisa que eu acho interessante de observar, assim, o que é a internet, né? Quais são as características da internet e como foi feita ou está sendo feita a apropriação desse meio de comunicação até hoje, né? Então, indo pelo outro lado, pensando num outro lado, então, que a internet possibilita essa interlocução, essa troca. Então, então fiquei pensando, quando o André estava dizendo, quando estava falando, o que a gente precisa é de mediadores, né, para poder favorecer a construção de um debate que seja produtivo, ou de um projeto, um tipo de ação produtiva. Então, eu lembrei de como foi o processo de criação do Marco Civil, do próprio Marco Civil da internet. Não foi o único, não, mas ele foi também muito emblemático como um processo, que ele teve uma ampla consulta pública, também teve encontros presenciais, mas teve uma plataforma de consulta pública para a definição de como seria esse projeto de lei, né? E já tinha como meta, vamos dizer assim, diretriz, ouvir vários setores da sociedade, as empresas, né, a academia, o governo e a sociedade civil, e tentar chegar ali num meio termo que pudesse contemplar, vamos dizer assim, as reivindicações ali de toda a sociedade. Então, pensando, aí também fiz um link aqui na minha cabeça com o orçamento participativo, né, que foi uma tecnologia social criada pelos governos do PT, que depois até foi exportada para outras cidades, né, através da qual os cidadãos se reuniam fisicamente no lugar X, né, discutiam e estabeleciam quais deveriam ser as prioridades para aquele município investir naquele ano. Então, vamos dizer assim, a gente podia fazer uma junção aí, então, né, desse orçamento participativo, usando essas ferramentas que a ferramenta da internet, que possibilita essa interação, né, de forma bem capilarizada e com ampla participação. Então, mas aí precisa haver uma ação para isso, talvez uma ação do governo para isso, precisa se investir nisso, né? Então, o que eu quero dizer é que existe uma outra maneira de que a gente possa atuar, né, através da internet e conseguir fazer uma boa política. Né? Mas, hoje em dia, o que a gente tem disponível não favorece. Só falar uma coisa rápida para falar certamente depois disso, só observação, porque é outro exemplo, a fundação do Partido Rede da Marina, lá, que era da Marina Silva, 2014, 2015, também tinha esse espírito, não só no nome do partido, como também na formação do programa. O programa também foi aberto ao público, foi sendo formaram o programa naquela época, naquela eleição fatídica, né? Um programa robusto, foi o único partido que apresentou efetivamente o programa, nesse espírito de pegar os jovens, nesse espírito de 2013 e tudo mais. Acabou que, no final das contas, a eleição foi para a gente sabia, né? Para polarização, para muita fake news, para política de afetos, e ela saiu logo no primeiro turno. Foi uma experiência fracassada. O próprio Partido Redes também é uma experiência relativamente fracassada, teria que estudar por que fracassou. Mas tinha um pouco esse espírito de usar a internet a favor da formação do programa político partidário. Veja bem, eu queria fazer a intervenção, é um assunto que eu acho importante na nossa discussão, a atualidade do conceito de massas para discutir essa flutuação em ondas dos indivíduos como um coletivo desorganizado, mas atraído por lideranças carismáticas. O Gabriel Tardi, no livro dele sobre massas, ele dizia uma coisa interessante: a diferença entre as massas e o público organizado é o problema da individuação. Quando há uma individuação, o direito de cidadania surge para os indivíduos. Para a massa, o direito da cidadania funciona para o jogo de futebol, por exemplo, como de organizar as torcidas de futebol, como num lado e do outro do estádio, mas o direito de cidadania, como o direito do indivíduo a ter saúde, educação, trabalho, família, etc., ele
para o Gabriel Tarde, surge quando se desloca a questão da lógica de massa para a lógica de público. Haveria esse tipo de passagem. Essa é uma discussão que a gente conhece o debate, vários autores, não muitos, mas vários autores trabalharam a questão das massas. Mas há um fenômeno mais recente das massas, que se chama de massa sujeito, que funciona como agrupamento que se desloca em velocidade da internet, que nos indica uma nova forma de fazer política. Tem um texto clássico que eu acho que como o fenômeno não é recente, o fenômeno já vem acontecendo há algumas décadas. Tem o texto de Jean Baudrillard, chamado A Sombra das Maiorias Silenciosas, o fito social e o surgimento das massas. E que ele diz uma coisa, que as maiorias silenciosas, elas são resistentes a qualquer forma de organização total e planejada. Não hesitam em trocar uma manifestação política importante por um jogo de futebol na televisão. Matam-se como moscas em guerras cujos objetivos simplesmente não lhes interessam e acompanham emocionados dos deslocamentos de uma família da realeza. Eu achei exatamente esse fenômeno. Então, aí eu vejo uma forma de fazer política, não é mais aquela fazer de política da massa física, mas da massa virtual. Embora a massa física continue a acontecer. Como o jogo de futebol, nós temos a massa física. Mas também a massa física da torcida de futebol, ela é mobilizada pela internet para certos encontros onde elas entram em conflito, as torcidas organizadas, inclusive com morte de indivíduos, etc. Então, é um fenômeno de complexidade do fenômeno político da massa, a massa como sujeito na política, que se torna uma questão extremamente complexa. O próprio Sloterdijk, no livro chamado O Desprezo das Massas, ele vai chamar a atenção essa questão da emergência da massa sujeito, que é uma massa que funciona pela personalidade, pela personalização. Então, a massa sujeito precisa ser de alguém, de um indivíduo que apareça como liderança para conduzi-la em direção a um empreendimento, a um certo tipo de mobilização política. Por exemplo, as igrejas evangélicas no Brasil têm suas lideranças que mobilizam massas em favor de objetivos políticos próprios, como, por exemplo, ser contra Lula e ser a favor de Bolsonaro. Então, há mobilizações políticas que acontecem presencialmente, mas acontecem também nas redes virtuais. Mas sempre nessa ideia de que não se forma uma consciência crítica dos indivíduos para fazer política como nós imaginamos que seja o princípio da democracia liberal. Livres e iguais. Aliás, o belo livro do Turenne também, né, sobre diferentes, mas iguais. Um belo livro, mas não é tão liberal assim, mas aproveita também essa legenda do liberalismo para dizer livres e iguais. Significa a sociedade democrática funciona por indivíduos, não funciona pela massa sujeito. A massa sujeito, ela mobiliza a política e a forma democrática em função dos interesses personalizados de suas lideranças e desse humor, ou dessa paixão, ou dessa pulsão que leva os indivíduos em coletivo, seja no carnaval, seja no jogo de futebol, seja nas ruas, a fazer ações coletivas, como o 8 de janeiro, a fazer ações coletivas que são não necessariamente voltadas para a construção, mas para a destruição, como nós vimos nas cenas de 8 de janeiro. Então, esse fenômeno da massa, nós ainda não estamos muito trabalhando, é isso que eu queria dizer. Assim, nós ainda estamos muito prisioneiros de um ideal de democracia liberal, que funciona a partir de indivíduos livres e iguais, decidindo conscientemente, deliberando conscientemente sobre os seus interesses coletivos ou individuais. Nós estamos com outro fenômeno de política que surge com a desigualdade, no meu entender, surge com as novas tecnologias, mas surge com a desigualdade social, no qual você joga uma grande parte dessas massas, não no plano da esfera da cidadania e dos direitos, mas no plano do abandono e da invisibilidade, e aí favorecendo a organização política das massas por lideranças antidemocráticas que usufruem do aparelho democrático para obter recursos pessoais, como já tinha falado antes. Era isso aí.